graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Sofia, rogai por ele. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, expitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Pode tomar o seu lugar. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, como a minha aqui, a página é 1477. 1477. Amém? Diz assim a palavra de Deus: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Eu quero, nesse tempo que tenho para falar da palavra de Deus, eu quero, na verdade, trazer ao seu coração uma verdade de fé e formar o coração, porque é muito fácil nós falarmos de dons espirituais, nós falarmos de um novo Pentecostes. O que é o Pentecoste que nós vivemos ontem, senão um derramamento de poder do Espírito Santo? É o Espírito Santo que vem para nos trazer o poder que vem de Deus. Mas não é o poder que nos assoberba, não é o poder que nos coloca lá em cima, que nos exalta, que nos faz aparecer, não. Mas é um poder de ordem sobrenatural que dá a nós, seres humanos dotados de fraqueza e de muita limitação, o dom e a graça de evangelizar no poder do Espírito. O Pentecoste ele tem uma alteração muito grande dentro da igreja, nos métodos de evangelização e em tudo aquilo que representava a igreja. O Pentecoste é aquilo que traz para a igreja a ousadia, ou seja, a explosão de dons, o línguas de fogo, o orar em línguas, a profecia, os dons que nós vemos e aqui nós ministramos. Então o Pentecoste é uma graça de Deus que nós precisamos clamar todos os dias, todas as horas, porque o poder que nos é dado, e eu dizia isso numa pregação que eu fiz ontem, lá em Guarulhos, eu dizia, a unção de ontem não serve mais para eu pregar hoje, ela já passou. Por quê? À medida que lá eu lancei, lá eu me desgastei, esse poder eu lancei para a vida dos outros.
Era preciso que hoje cedo eu acordasse pela manhã, voltasse a rezar e pedir: Senhor, hoje é segunda-feira, dai-me um novo Pentecoste. Não é algo que ficou no passado, é algo que acontece agora na minha vida. E junto com esse pedido eu peço: Senhor, me autoriza de novo, me dá força, me dá sabedoria, me dá inteligência para rezar. E ali da minha manhã eu clamei, orei em línguas, rezei o rosário e depois eu saí para fazer o que eu tinha que fazer. Mas era preciso que eu pedisse esse poder, porque era isso que ia me dar autorização para eu pregar, para eu viver o meu dia, para fazer as coisas, para lidar com as pessoas e situações que eu ia encontrar. Então, é preciso pedir esse poder. Não é uma coisa que nós pedimos 50 dias depois da Páscoa, ou que algo que ficou lá atrás, não. É algo que se atualiza, é para hoje, é para amanhã. O de hoje já não vale mais para amanhã, precisa pedir amanhã de novo. E é isso que vai configurando a nossa vida a Cristo, e é isso que vai alterando o nosso modo de pensar, deixando de pecar, deixando de fazer coisa errada. Enquanto mais nós somos cheios do Espírito, quanto mais nós vivemos no Espírito, mais nós vamos enquanto a nossa santidade. A vida no Espírito, a vida no poder do Espírito, é que nos faz caminhar rumo à santidade. Quem mais pede o Espírito vai começar a errar menos. Quem mais começa a andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne, mais fruto ele vai dar na sua vida, diz São Paulo. Então nós precisamos ser cheios, e ser cheio é pedir, ser cheio é pedir, receber. E nós temos que ter essa coragem. Porque muitas vezes na igreja, parece que isso é algo somente de quem vai para grupo de oração, de renovação carismática, de canção nova, orar e pedir o Espírito Santo. E aí a gente vê uma igreja de um lado tentando pôr fogo na igreja, e outra igreja do outro lado dizendo: não é tudo isso, não é assim, mas para que ser desse jeito? Mas o ato dos apóstolos foi assim. Nós tentamos viver aquilo que viveram os apóstolos depois de Pentecostes. A palavra de Deus diz que em Atos 10, Pedro começou a pregar na casa de Cornélio. Cornélio era um homem pagão, e quando ele começou a pregar, ele não levantou a mão, o Espírito Santo desceu como um fogo, e todos que estavam ali dentro, a palavra diz que começaram a orar em línguas estranhas. E o Espírito se apossava deles. Do que Deus está falando? Que oxalá se aqui eu começasse a pregar e todos começassem a orar em línguas. Oxalá se aqui eu começasse a pregar agora e daqui a pouco a gente precisasse parar a pregação, porque todo mundo vai começar a orar em línguas. Assim aconteceu lá. Só que nós vivemos um tempo em que a igreja diverge de alguma coisa sem fazer a experiência daquilo que está no livro. Ah, não, mas o livro era mais assim. Não, mas não era assim. Era assim sim. A ponto que o Espírito Santo teve força e poder para converter o homem que era o maior caçador de cristão, que era Paulo. A ponto que homens foram mudados, a ponto que cadeias se quebraram. O ato dos apóstolos, segundo os estudiosos, devia se chamar Atos do Espírito Santo, de tanto poder que era derramado sobre aqueles homens. Eu vou pregar para vocês aqui por volta de meia hora. Nós estamos aqui em média de 50 pessoas. Se eu converter 50 pessoas, 100% de pregação, lucro perfeito, vai todo mundo para o céu. Pedro pregou 5 minutos, ele converteu 3.000 pessoas, gente. E eu talvez fale meia hora aqui, talvez ninguém entenda o que eu falei. Tão grande era o poder do Espírito. Tão grande eram as manifestações. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. O poder do Espírito era tão grande sobre Pedro, que a sombra de Pedro curava. Gente, imaginou nós andando na rua. Você passa do lado de um doente. Quando a sua sombra passar, aquele doente levantar curado. Ou isso aqui é história para nos enganar, ou isso aqui é um teatro que contaram.
para a gente acreditar no poder do Espírito. Não aconteceu mesmo. A Bíblia relata que depois de Pentecostes tinha um coxo, 40 anos sentado, quando Pedro e João vinham subindo. O coxo falou para eles assim: me dá uma moeda. Ele falou: moeda eu não tenho, eu dou o que eu tenho, receba em nome de Jesus. 40 anos sem andar, começa a andar e pular na frente do templo. E por conta de um dom de Deus, os homens são presos. Foram presos. E quando eles foram presos, e eles estão sendo julgados, testemunhados, ninguém acha crime neles. E um daqueles relatores que procuravam um crime em Pedro e João falaram: olha, tudo o que eles estão fazendo é porque eles são amigos de Jesus Cristo. Eles têm intimidade com Deus, então Jesus se manifesta na vida dele com poder, com milagres. A palavra diz em Atos capítulo 4 que eles começavam a orar e as paredes tremiam, o chão tremia, de tanto era o poder de Deus. Mas hoje não, nós dizemos que é uma igreja, que não é assim. É sentido figurado. Sentido figurado aonde? Será que Deus está nos enganando? Que tudo é figurado, que isso não é uma história, é um símbolo. Isso é realidade. E São Paulo, esse texto que nós estamos lendo, ele está pregando para uma comunidade que é Corinto, uma comunidade totalmente prostituída. Cidade onde tem porto, que nem Santos, e ali vivia muitas prostitutas, aqueles que viajavam de um lugar para o outro. Eles paravam nos portos para se prostituir, quando desciam, ali se prostituía. E Paulo, pensando em evangelizar aquela cidade, começa a escrever cartas espirituais. O poder de Deus é tão grande em Corinto, que Corinto tem uma manifestação de todo dom. Tem profecia, tem cura, tem libertação, tem dom de línguas. Todos os dons estão espalhados ali. E todo mundo que então até não conhecia Deus, começa a experimentar algo extraordinário da parte de Deus. E eles começam a ter êxtase, ter um monte de coisas, porque o Espírito os levava a ter uma vida totalmente diferente. Só que chegou um dado momento, o homem que começou no Espírito, ele começa a andar pela carne. O problema de muita gente na igreja é isso: a gente começa no Espírito e depois a gente começa a se aperfeiçoar na carne. E começou algumas coisas a dar errado. E tinha muita gente que tinha dom, começou a falar: olha, eu tenho dom, agora eu sou bom, eu sou forte. E as coisas começaram a tomar um outro rumo. Então Paulo mandou uma carta: pera. O Espírito não é essa bagunça que está acontecendo aí. Vocês estão errados. E ele começa a escrever no capítulo 12, porque Paulo, quando ele entra a escrever para Coríntios, o que ele está fazendo? Ele está botando ordem, organizando aquilo que Deus tem para o povo. Ele está formando o povo, preparando o povo, porque veja, os dons, e ele mesmo vai afirmar um pouco na frente, um pouco para trás, em Coríntios 5, que os dons são armas espirituais, armas. E o dom que Deus nos dá é capaz de derrubar fortaleza em nossos inimigos. Olha o tamanho da potência de um homem e de uma mulher que vive os seus dons segundo a vontade de Deus. Então Paulo fala: para, vamos pôr ordem na casa. O Espírito não é essa bagunça, não é para ninguém se assoberbar, não é para ninguém ficar tomando posse, achando que agora eu rezo em línguas, eu sou mais poderoso. Você não reza, você é profeta e não sei o quê. Paulo chega e fala: parou, acabou. E ele fala assim para todo, ele vai explicando cada dom, e ele chega aqui e ele fala assim: ó, empenhai-vos e procurar a caridade. O que ele vai dizer que é caridade? Entenda a caridade aqui não como dar comida somente. Isso é uma visão deteriorada dentro da igreja. Nós precisamos, porque todo mundo que conhece a Deus precisa ajudar o próximo. Tem obrigação de ajudar o próximo. Agora, a caridade é tudo aquilo que você faz. Você sai de si para atender alguém. Isso já é um ato de caridade. Caridade é amor. Quando eu saio da minha casa para vir rezar aqui, para ministrar o grupo de oração, é um ato de caridade. Quando eu vou atender alguém, é um ato de caridade. Quando eu rezo por alguém, é um ato de caridade. Quando eu dou um conselho para alguém, é um ato de caridade.
quando eu escuto uma pessoa, é um ato de caridade. Senão a gente se limita a uma estrutura muito comunista. E somente, os pobres estão lá morrendo, eles precisam só de pão. Precisam sim. E você não consegue falar de Deus para ninguém que esteja de barriga vazia. Só que a caridade supera, vai muito além disso. E aí a gente dá o pão e acha que se acertamos com Deus. Então a caridade vai muito mais. E Paulo está falando, olha como ele está doutrinando o povo. Olha, empenhai-vos, nós temos que ser caridosos um com o outro. Empenhai-vos em ser caridosos um com o outro. Mas igualmente, olha a palavra, mas igualmente, a mesma maneira que você empenha para fazer caridade, igualmente aspirai os dons espirituais. Ele não está dizendo, olha, de uma maneira menor você faça a caridade e de uma maneira menor você busque os dons. Não, o que ele está dizendo? Empenhai-vos e buscar. Empenho em ser caridoso, em sair de si para a vida do outro. Mas do mesmo jeito buscar os dons espirituais. E aí ele começa falando que de todos os dons, o maior dele é a profecia. Ponto. E aí ele para e diz assim: aquele que fala em línguas não fala ao homem senão a Deus. E ele começa a falar de um segundo dom que Deus nos deu, chamado o dom de línguas. Eu cheguei naquela porta e eu tinha um pensamento de fazer uma pregação. Quando eu entrei aqui dentro, eu mudei tudo o que eu tinha no coração para falar. E agora eu estou falando para vocês do dom de línguas. Por que, Ricardo, você está falando do dom de línguas? Porque existe uma grande divergência sobre aquilo que é verdade do dom de línguas. E vocês precisam saber o que é verdade. Porque assim, aqueles que... A palavra do Papa tem muito poder sobre nós. E o Papa, no discurso de Pentecoste, ele dizia assim, ontem: respeitai a adversidade de dons. E existe um demônio dentro da igreja, que ele nos pede para respeitar a tudo, menos a diversidade de dons. Eu não posso falar mal de um homossexual, não posso e não devo. Eu não posso falar mal do homem que caiu no pecado. Eu não posso falar mal do homem que traiu a mulher. Eu não posso falar mal e não devo. Mas dos dons dos outros eu posso falar. Aqueles que têm dons, eu posso mandar pau neles. Aqueles que oram em língua são os retardados da igreja. Eu posso mandar pau neles, mas de mais ninguém eu posso falar. Aí nós temos uma baita igreja, aberta a todo mundo que está lá fora, mas a igreja que bate dentro da igreja, nos filhos da igreja, que buscam viver os dons de Deus. O dom de línguas não é tudo isso. Eu tenho 45 anos. Aos meus 27 anos eu tive um encontro com Jesus. A minha vida era desgraçada, para não dizer outro nome. Um dia eu entrei pelaquela porta e encontrei com Jesus. E quando um dia eu aprendi sozinho, no meu quarto, rezando o terço, olhando para uma imagem de Nossa Senhora, ouvindo uma música do Padre Marcelo, e com o terço na mão. E quando eu rezava as Ave Maria, a minha língua começou a enrolar, não foi porque eu pedi. Eu comecei a orar e a minha língua começou a enrolar e eu não entendia. Eu fiquei chorando e a minha língua enrolando e eu sozinho dentro do quarto e uma luz branca dentro do meu quarto e eu orando sem parar. E eu chorava com aquele terço na mão e eu chorava e eu cantava para Nossa Senhora e voltava a minha língua a enrolar. Eu falei, eu estou orando igual o pessoal lá da igreja. Eu estou orando lá igual o pessoal da igreja. Naquele dia eu recebi de Deus um dom chamado dom de línguas. Que São Paulo está dizendo, quem ora em línguas não ora aos homens, fala com Deus em mistérios. Eu só posso falar daquilo que eu experimentei.
Eu experimentei. Você sabe por que eu estou dos 27 aos 45 na igreja? Porque quando o povo me xinga que eu oro em línguas, fala disso do meu jeito de rezar, eu vou chorar em orar em línguas no meu quarto. E o mesmo Espírito que ora em mim quando eu não sei palavras, como diz São Paulo, ele vem em meu auxílio, e auxílio da minha fraqueza, dos ataques e dos sofrimentos que eu tenho, ele vem e desce sobre mim, ele me consola quando eu oro em línguas. Você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me deu o dom de línguas. E de todos os dons que Deus me deu e que Deus tem para você, só existe um que edifica a si mesmo, que é o dom de língua. Sabe o que me edifica a minha fé? É quando eu oro em línguas. Ai, tem gente que tem vergonha. Ai, é um escândalo. Para mim não. Foi um instrumento da minha salvação. Quando eu oro em língua, seja aqui, seja na rua, seja na minha casa. É claro que quando eu estou na rua, eu não estou orando em voz alta para todo mundo ver. Eu não estou causando escândalo, mas o meu coração está orando. E quando eu estou orando, é mistérios que eu estou falando com Deus. É o Espírito que ora em mim com gemidos inefáveis, porque me faltam as palavras para muitas vezes dizer aquilo que eu tenho que dizer para Deus. E é por isso que Deus dá, e São Paulo fala que Ele é o primeiro, porque a partir do dom de línguas eu edifico a minha vida, a partir da edificação da minha vida eu começo a pregar, eu começo a cantar e falar dos outros dons que são para a edificação da igreja. Quando eu oro em línguas, eu estou subindo graus espirituais. É o júbilo da oração em línguas que inspira o rebanho a buscar as montanhas mais altas. Ah, se oxalá todo mundo disse, Senhor, eu quero orar em línguas. É o que me sustenta na minha caminhada. Eu sou prova de quantas vezes o Espírito me curou, me consolou a partir da minha oração em línguas. Como é que alguém pode dizer para mim que estou sustentado nessa oração há não sei quantos anos dentro da igreja, que isso não é desse jeito? É sim, porque senão eu seria mais um perdido nesse mundo. Porque muitas vezes eu não tinha com quem contar, mas eu contava era com o Espírito, porque muitas vezes ninguém quis ir ao meu favor, mas o Espírito ia ao meu favor. Porque muitas vezes ninguém na igreja queria me defender, mas o Espírito me defendia. E me defendia como? Na oração em línguas. É assim, tem vezes que o Espírito nos coloca em cada situação. Mas se todos nós aqui começássemos a orar, e orar como deve se orar, porque é uma oração que só Deus entende, porque São Paulo vai dizer que o Espírito esquadria. O que é esquadria? Ele sonda o que está dentro de nós, e ele leva para Deus. Olha, você não sabe o que falar para Deus a respeito da tua situação. O Espírito vem, ele sabe o que está acontecendo lá dentro, e ele fala, ó, Senhor, é isso. Teve gente, durante muitos anos, que falou assim, ó, orar na língua dos anjos. Isso é um erro teológico. Por quê? Ninguém ora na língua dos anjos, a gente ora na língua do Espírito. Lúcifer é um anjo. O demônio, ele é um anjo decaído. Se a gente orar na língua dos anjos, Lúcifer vai entender o que a gente está orando com Deus. Se a gente orar em espírito, o demônio é confundido, porque ele não entende o que a gente está orando para Deus. Nem a gente entende, nem ele. O coração sabe, a alma chora, e o Espírito leva para Deus. É o Espírito quem ora em nós. É por isso que São Paulo diz, na Efésios, e em todas as circunstâncias eu oro no Espírito, intercedendo no Espírito, ele diz. Os santos, como Santo Agostinho, como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila tinha êxtase espiritual. Ela orava em línguas e ela levitava. Mas não é tudo isso. Mas a santa levitava. Nós precisamos pedir essa graça a Deus. São Paulo está dizendo, do mesmo jeito, na mesma intensidade que nós buscamos ser bons, nós precisamos aspirar. O que é aspirar? Desejar, trazer para nós, sugar para nós aquilo que é próprio do Espírito, os seus dons. A gente é uma sociedade fraca.
porque a gente busca força em tantas coisas, é autoajuda, é nesse que fala, esse fala bonito, mas é hora da gente clamar e buscar ajuda naquele que pode nos ajudar, que é o Espírito Santo. Tem dia que não vai ter ninguém por nós, tem dia que não vai ter ninguém, não vai ter seu marido, não vai ter sua esposa, não vai ter padre, não vai ter igreja, tem dia que é só o Espírito por vós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E nós carregamos muitas vezes essa coisa de que não é. Gente, se não fosse um repouso na minha vida, um repouso no Espírito. O que é um repouso no Espírito? O Espírito vem, você não consegue se controlar. Repouso no Espírito não é um transe louco, maluco, que você não entende nada. Foi num repouso no Espírito. Quando eu fui convidado para pregar a primeira vez, eu falei, eu não vou, porque, gente, eu não sabia pregar. Eu fui participar de um retiro, eu caí no repouso. Quando você está no repouso, você entende tudo que está acontecendo à tua volta e você ouve. Você não está num transe, você está tomado pelo Espírito. E naquela hora o Espírito me dizia, vai pregar, eu sempre estarei convosco. Ele me mostrava à minha direita um anjo e à minha esquerda outro anjo, e que eu poderia pregar, que eles estariam comigo todas as vezes. Naquele momento que eu fui para um repouso do Espírito, eu fui curado do meu medo de pregar, e é por isso que eu estou aqui hoje. Numa oração de cura interior, quando eu repousei no Espírito, eu fui curado de coisas que eu fazia, que só Deus sabia onde eu sofria. Ai, se não fosse o repouso no Espírito e alguém orando em línguas para mim, naqueles dias que eu trazia meus traumas, trazia meus traumas na minha sexualidade, no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, numa cura interior, o Espírito me curar. O Espírito ora em nós. Deseje isso. Não se envergonhe disso. Não tenha medo disso. O Espírito é uma ferramenta que Deus está nos dando para nos edificar. Por que eu amo Nossa Senhora? Por que eu amo a Eucaristia? Por que eu aprendi tudo isso? Obra do Espírito em mim. Porque eu poderia só ouvir, como muitos ouviram e passou. Agora, quando eu peço o Espírito, quando eu escuto a palavra, e depois, como nós fazemos todo o grupo de oração aqui há muitos anos, eu prego a palavra. Depois que a gente prega, o que a gente faz? Ora. Por quê? Para que o Espírito faça com que tudo aquilo que nós ouvimos aconteça na nossa vida. Aspirai. Está se sentindo fraco? Ora em línguas, ele traz o dom da fortaleza. Está pesado? Ora em línguas, ele vai trazer o refrigério. Está doente? Ora em línguas, ele vai trazer a cura. Precisa de sabedoria, tem decisão para tomar? Ora em línguas, ele vai te trazer a decisão, certo? Senhor, é para eu namorar ou não? Começa a orar em línguas e pede a Deus que ele te dê um sinal certo para você ver se ele não vai te dar. Senhor, é para comprar esse carro, eu preciso comprar um carro, eu vou comprar ou não? Começa a orar, entra no teu quarto, começa a orar e pedir a Deus, Senhor, é para eu comprar essa decisão certa? Ora em línguas e pede para Deus te mostrar. Não acha que ele vai descer ali e falar com você, mas de repente você sai na rua, você vê uma situação, alguém te dá um testemunho, alguém te fala uma coisa. Gente, é dom de Deus. Sabe, nós somos crianças indefesa nesse mundo. E quando a gente está orando em línguas, é a criança que chora, que balbuceia com os lábios assim, sabe? A mãe, quando a criança chora, a criança não fala eu quero mamar quando ela nasce. Só que quando ela chora, a mãe sabe, não sabe? A oração em línguas é a mesma coisa. Porque nós somos criança e precisamos desse auxílio. E precisamos desse dom.
Irmãos, quantos foram edificados com esse dom? Eu estou falando da minha vida. Você querer retirar, que não é assim, que não é tudo isso. Sim, existe um dom de línguas extraordinário. Abra aspas. O que é esse? Esse dom de línguas que nós fazemos, essa locução que ninguém entende aqui, quando nós oramos, muita gente já foi liberta. Existe um nome muito estranho, até muito feio para isso, que se chama glossolalia. O que é isso, Ricardo? É oração em línguas. Glossolalia. Quando a Bíblia fala de oração, é por isso que vocês vão ver na Bíblia e tem eles oravam em línguas estranhas. Glossolalia. Quando a Bíblia fala que nem ontem no Pentecostes o Espírito Santo veio e todos começaram a orar e entender em sua língua. Presta atenção, existe um outro dom do Espírito. Olha que fantástico isso. Foi o que aconteceu ontem no dia de Pentecostes. Existe um santo da igreja chamado São Francisco Xavier. Ele tinha esse dom. Então o que acontece? São Francisco Xavier, ele é espanhol. Ele pegou, foi viajar e evangelizar no Japão. Ele não sabia japonês. Só que quando o japonês falava em japonês, ele entendia em espanhol. Porque o Espírito dava para ele um entendimento da língua naquele momento em espanhol. Isso é um dom de línguas extraordinário. Quando a Bíblia fala ontem que o Espírito veio, e todos, preste atenção no texto de Atos 2, da primeira leitura ontem. O Espírito veio e eles começaram a entender. Então ali ele vai falando, tinha grego, não sei quem, cretense, não sei quem. Então vamos traduzir em miúdos para nós, ficar bem fácil. Imagine que se aqui acontecesse o Pentecoste, esse aqui é um americano, tem um japonês ali, tem um francês ali, um espanhol ali. O Espírito vem, o americano está orando, eu sou espanhol, eu estou ouvindo em espanhol, porque o Espírito me dá a tradução. É isso que fala ontem. Mas esse é um dom também de línguas, de entendimentos. Agora aqui nós estamos falando desse dom que é inteligível, que nós não entendemos, mas que ele edifica, que ele nos sustenta. Em 2015 eu fui para o médico. Fui fazer um exame, minha pressão estava alterada. O médico chegou para mim, fez os exames e falou assim, você está com tumor no fígado. Você precisa mudar a alimentação, precisa fazer isso, deixar de comer pão, deixou de fazer isso. Você precisa ir para uma academia, eu fui, não conseguia ir, não conseguia fazer a dieta que o médico me passou. Mas com muito esforço eu tentava, sofria para fazer. E em novembro de 2015 eu fui até Minas Gerais por um encontro. E quando ali eu cheguei, partilhava com os irmãos e partilhei a minha situação com o Fábio Lira. O Fábio falou, vem cá Ricardo, eu vou orar com você. E ele falou para mim assim, só ora em línguas, eu só vou estender a mão para você. Eu orei por 5 minutos em línguas. O Fábio orou para mim, me deu um abraço. Eu voltei para cá e voltei a fazer meus exames. O médico olhou meus exames e falou, seu fígado não tem mais nada, você não tem tumor, seu fígado está limpo, você não tem mais nada. Eu só orei em línguas, eu só fiz o que ele me pediu. Outro dia eu fui atender uma moça aqui no bairro do Fernão Dias, um tumor. Era numa sexta-feira, no sábado, ela ia passar para um exame, para ser operada. Eu falei para ela, olha para Jesus misericordioso, eu vou impor as mãos sobre vocês e só vou orar em línguas. Eu orei em línguas sobre ela, pedindo a Deus no meu coração o quê? Aquilo que nem eu sabia, que era a cura dela. Nós fomos para casa na madrugada de sexta para sábado, essa mulher teve uma hemorragia. E ela disse que dela saiu algo do tamanho de uma laranja. Ela foi para fazer o exame e o médico falou para ela, você não tem mais nada, você está curada, você não precisa mais. Você não tem mais o seu câncer. Porque nós oramos em língua por ela. É tudo isso um dom de Deus e muito mais. É tudo isso a ação de Deus e muito mais na nossa vida.
pedir pouco, vai receber pouco. É por isso que hoje a igreja chora, é por isso que a igreja suplica, fica atrás de um monte de coisa e não atrás do essencial, o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? O dom do Espírito Santo é que nem uma enxada. Se eu der uma enxada para você, você tem que fazer o quê? Carpir. Você quer carpir? Você quer uma enxada de presente? Que mulher quer uma vassoura de presente? Ela vai ter que varrer. Só que Deus dá o dom para nos edificar, mas Ele também leva-nos em direção ao outro. Como Ele levou Pedro na frente de uma multidão e pregou, e aconteceu aquilo que o Léo disse. Ele só converteu a multidão porque ele saiu do lugar certo, com dons para aqueles que precisavam. Você só vai mudar a vida de pessoas quando você pedir a Deus: Senhor, eu quero o dom, o poder de Deus. Para quê? Para me ensoberbar? Não, para eu evangelizar. E quando você sair daqui, você vai, e as pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. Oração em línguas é uma ferramenta que Deus nos dá. Oração em línguas é Deus derramando o sobrenatural sobre a nossa vida. Quantas vezes nós oramos em línguas e vimos gritos de demônio e pessoas sendo libertas? Eu cansei de ver isso. Você não precisa entender o que você está rezando. Aquele que vai resolver o teu problema e sabe do que você precisa, ele vai entender a oração. Tudo na vida nós precisamos olhar com atenção. E nós precisamos passar a respeitar a diversidade de dons. Todo mundo tem? Não. Todo mundo quer? Não. Se todo mundo quisesse, Deus daria. Mas você já respeitar e instruir o povo como é que é. Uma vez eu fui numa pregação, o padre Zezinho, ele dizia assim: eu não oro em línguas, nunca pedi a Deus, mas acredito naquilo que vocês oram. É isso que eu estou falando. Ele falou: Deus me deu o dom de escrever música e ser poeta. Ah, você não deu. É obrigação sua ser poeta, mas eu acredito na tua poesia. Isso é respeitar a diversidade de dom. Isso é respeitar a verdade do Espírito. É nessa certeza que eu quero convidar você a ficar de pé. Tem técnica, Ricardo? Não. Existe um desejo no coração do homem e Deus enxergar o seu coração. É só isso. Você pode começar chorando, você pode começar cantando, você pode ir dizendo: vem glória, glória, ou vem Espírito Santo. Eu fui num lugar, eu preguei, eu falava para os jovens: vem, 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 Espírito, vem. Eles repetiram isso por muitas vezes. Aquele retiro de jovem tinha o traficante da cidade. Ele me mostrava as fotos das pessoas que ele tinha vendido droga no carnaval. E naquele dia eu orei por ele. Isso há 4 anos atrás. O ano retrasado nós fomos no Paraná. Está aqui o Léo que não me deixa mentir. Esse menino que era o traficante da cidade, hoje ele é coordenador do Ministério de Cura e Libertação na cidade. Só isso que o Espírito fez com ele. Só isso. Só isso. E mais um monte de gente que estava ali recebeu, porque foi a maior manifestação de dons espirituais que eu vi. Foi naquele carnaval, não me lembro que ano que foi, há 3, 4 anos atrás. A maior manifestação. Jovens dançavam, jovens cantavam no Espírito. E eles só começaram assim: vem Espírito Santo, vem. Uns começavam a cantar glória, aleluia, levantavam a mão, abriam o coração. O resto é com o Espírito. Feche os teus olhos. Se você quer, a Beata Helena Guerra diz que o Espírito Santo, ele é como uma mãe. Quando ele ouve o grito de um filho, ele corre para atender.
Ele corre para atender. A Beata Helena Guerra, ela diz assim, eu acho tão lindinha essa frase dela. Invoca o Espírito Santo e o resto tudo vira festa. Abre teus braços. Abre, deseja, vai dizendo com o teu coração, com a tua voz, vem. Vai aspirando, vai aspirando. Vai aspirando. Vai aspirando isso. Vai aspirando isso. Eu disse para vocês da casa de Cornélio, eles começaram, Pedro pregou, o Espírito desceu, e eles começaram a orar em línguas estranhas. Vai soltando a tua voz, você que já ora no Espírito, motiva a oração de quem está do teu lado. Isso, não precisa do violão não, lá em Pentecoste não tinha ninguém com violão na mão, não tinha uma vozinha para cantar. Lá somente eles sabiam virar uma promessa, o Espírito Santo. E o que Jesus disse? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Falarão em novas línguas, aleluia. Olha só, falarão em novas línguas. Oh, derrama Espírito. Oh, derrama Espírito. Derrama Espírito. Derrama Espírito. Derrama Espírito, a ponto de quando nos faltar as palavras, comece a gemer em nós. Comece a gemer em nós com gemidos inefáveis. Vem Espírito sobre aqueles que desejam Espírito. Vem Espírito desejar os dons espirituais. Aqueles que desejam seus dons, Espírito. Vem Espírito. Vem batizar com esse primeiro dom. Vem Espírito. As crianças também, Senhor. As crianças. João Batista foi batizado no ventre de Isabel. Batiza as crianças. Batiza Espírito com seus dons. Batiza com poder, Jesus. Batiza com poder, Senhor. Quebra todo o coração que aqui dentro está duro. Quebra, Senhor, tudo aquilo que é mentira a respeito do Espírito. Quebra, Espírito, tudo aquilo que é falso. Senhor, aqueles que desejam hoje, Senhor, batiza. Batiza. Vai orando no Espírito, você que ora, solta a tua voz e intensifica. Adore ao Espírito Santo. Ele merece adoração. Ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. Adore com a tua alma. Adore ao Espírito. Adore, ore em línguas e você será curado, você será transformado, assim como foi a minha vida. O Espírito Santo não te engana. Solta a tua voz e intensifica. Com poder. Sobe.